Graça e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos. Hoje vamos falar de um assunto que tem causado muita discussão entre os cristãos e até mesmo entre as igrejas de diferentes denominações. Hoje vamos falar do fim das leis. Essa discussão não deveria nem acontecer, pois tudo está na palavra do Senhor. Se você crê que a palavra do Senhor é verdadeira, assista esse vídeo até o fim e suas dúvidas serão todas esclarecidas. Vamos começar com esse versículo. Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Amém? O fim da lei é Cristo, para a salvação de todo aquele que crê. O erro que os judeus naquela época, e muitos hoje cometem, é pensarem que o Messias viria como um príncipe poderoso e conquistador, a quem todos estariam aguardando para confiar. Mas o Messias veio como pedra de tropeço e rocha de escândalo. Cristo veio ensinando uma doutrina que batia de frente com o judaísmo e ia contra as leis. Alguns versículos antes, em Romanos capítulo 9, no versículo 31 ao 33, diz o seguinte: Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou à lei da justiça. Por quê? Porque não foi pela fé, mas como que pelas obras da lei. Tropeçaram na pedra de tropeço. Como está escrito: Eis que eu ponho em Sião uma pedra de tropeço e uma rocha de escândalo, e todo aquele que crê nela não será confundido. Amém? Aqui nós vemos que o povo de Israel, ele buscava a justificação na lei da justiça, ou seja, buscava ser justificado no Evangelho. E não chegaram a isso, não chegaram a ser justificados, porque eles tropeçaram na pedra, que é Cristo. Nós vemos isso em Isaías, capítulo 8, versículo 13 ao 20, que está escrito: Ao Senhor dos Exércitos, a Ele santificai, e seja Ele o vosso temor, e seja Ele o vosso assombro. Então Ele vos será santuário, mas servirá de pedra de tropeço e de rocha de escândalo as duas casas de Israel, de laço e rede aos moradores de Jerusalém. E muitos dentre eles tropeçarão e cairão, e serão quebrantados e enlaçados e presos. Liga ao testemunho e sela a lei entre os meus discípulos, e esperarei o Senhor, que esconde o rosto da casa de Jacó, e a ele aguardarei. Eis-me aqui com os filhos que me deu o Senhor, com os sinais e maravilhas em Israel da parte do Senhor dos Exércitos, que habita no Monte Sião. Amém? Aqui nós vemos o profeta Isaías profetizando que quando viesse a pedra de tropeço e a rocha de escândalo, que é Cristo, muitos cairiam, muitos tropeçariam em Cristo, ou seja, muitos não o aceitariam ou rejeitariam. Então no versículo 16 diz: Liga o testamento e sela a lei. Ou seja, quando Cristo vier, a lei seria fechada, seria acabada. Não seria necessária mais a lei. Mas por quê? Por que Deus deu as leis e elas foram abolidas por Cristo? Veja só, a lei foi dada a Moisés por causa dos pecados do povo, até que viesse Cristo, o Messias, que foi prometido a Abraão. Em Gálatas capítulo 3, no versículo 16, diz o seguinte: Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz e às suas posteridades, como falando de muitas, mas como de uma só, e a tua posteridade, que é Cristo. No versículo 19 também diz o seguinte: Logo, para que é a lei? Foi ordenada por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, que é Cristo, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos na mão de um medianeiro. E ora, o medianeiro não o é de um só, mas Deus é um só. Esse medianeiro que diz aqui é Moisés. Foi dado as leis a Moisés até que viesse o Messias, a posteridade de Abraão, que é Cristo. Vamos continuar agora do versículo 21 até o 26. Logo, a lei é contra as promessas de Deus? De maneira nenhuma.
porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos mais debaixo de aio, porque todos sois filhos de Deus pela fé em Cristo Jesus. Amém? A palavra aio vem do grego paidagogos, que dá a ideia de tutor. Eles estavam guardados como por um guardião, como crianças, até que se tornassem maduros o suficiente para se tornarem filhos legalmente pela lei. Mas depois que veio a fé em Cristo e no seu Evangelho, se tornaram todos filhos de Deus. Em Gálatas capítulo 3, versículo 10 ao 13, diz o seguinte: Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição, porque escrito está: Maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas nos livros da lei, para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas, por elas viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito: Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Amém? Nós vemos que todos aqueles que guardam as leis estão debaixo de maldição, porque estava escrito: Maldito todo aquele que não cumprir toda a lei, o que era impossível, porque a lei não justifica ninguém diante de Deus. Portanto, o justificado pela fé em Cristo viverá pela sua fé, e o que busca se justificar pelas antigas leis viverá pelas rituais das antigas leis. Mas Cristo nos resgatou da maldição da lei e se tornou mediador de uma nova aliança, como vemos no livro de Hebreus, no capítulo 8, versículos 6 e 7. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente quanto é mediador de um melhor concerto. Está confirmado em melhores promessas. Porque se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Aqui nós vemos que Cristo se tornou o mediador de um melhor concerto, de uma melhor aliança do Novo Testamento, com melhores promessas, isso é, nos garante a vida eterna. Porque se o primeiro testamento, as primeiras leis, fossem perfeitas e irrepreensíveis, não seria necessário um segundo testamento. Como vemos em Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 15, que diz: Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue de touros e bodes e a cinza de uma novilha, asparzidas sobre os imundos, os santificava, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo, e por isso é mediador do Novo Testamento. Amém? Cristo se ofereceu a si mesmo, seu próprio sangue, para que recebêssemos a salvação, se tornou mediador do Novo Testamento. Como assim? Por quê? Vamos ver em Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 e 15, que diz: Havendo riscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e o tirou do meio de nós, cravando-a na cruz, e despojando os principados e potestades, os expôs publicamente, e deles triunfou em si mesmo. Amém? Cristo riscou a cédula, isto é, a lei escrita de Moisés,
que condenava o homem, não trazia redenção, tirou do meio de nós, no momento da sua morte na cruz. Toda a lei aponta para Cristo. Portanto, vindo Cristo, não se faz mais necessária a lei de Moisés. Portanto, hoje, não recebemos mais aquele espírito de servidão ao qual obrigava a temer e guardar toda a lei. Hoje recebemos espírito de adoção de filhos de Deus, através da morte de Cristo. Vamos ver em Romanos capítulo 8, versículo 14 e 15. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus, porque não recebestes o espírito da escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Amém? Paulo diz aos Gálatas que vindo Cristo para resgatar os que estavam debaixo das leis, a fim de torná-los filhos de Deus, tirando-os da servidão da lei, fazendo filhos e herdeiros de Deus por Cristo, por que eles querem voltar aos rituais fracos e pobres das leis de Moisés? Como vemos em Gálatas capítulo 4, versículo 4 e 11. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama Abba Pai. Assim que já não é mais servo, mas filho, e és filho, és também herdeiros de Deus por Cristo. Mas quando não conhecíeis a Deus, servíeis aos que por natureza não são deuses, ou seja, Moisés. Mas agora, conhecendo a Deus, ou antes, sendo conhecidos de Deus, como tornais outra vez a esses rudimentos fracos e pobres, aos quais de novo quereis servir? Guardais dias e meses e tempos e anos, receio de vós que haja eu trabalhado em vão para convosco. Aqui nós vemos que Cristo nasceu sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei. Cristo viveu sob o Velho Testamento, sobre as velhas leis, até o momento da sua morte na cruz. Ali trouxe mudança para nós. Aqui, Paulo chama os Gálatas que estavam querendo voltar aos rituais das antigas leis, a guardar as antigas leis. Por que querem voltar aos rudimentos fracos e pobres? Por que querem servir de novo a Moisés como se fosse um Deus? E ele ainda diz que ele deve ter trabalhado em vão, pregando o Evangelho de Cristo para aqueles Gálatas. Mas Pedro também diz aos que queriam se circuncidar e guardar as leis de Moisés, que estes estavam tentando a Deus, querendo pôr sobre eles novamente o jugo da servidão das leis, pois ninguém podia suportar. Atos capítulo 15, versículos 5 ao 11. Alguns, porém, da seita dos fariseus que tinham crido, se levantaram, dizendo que era mister circuncidá-los e mandar-lhes que guardassem as leis de Moisés. Congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar o assunto. E havendo grande contenda, levantou-se Pedro e disse-lhes: Varões irmãos, bem sabeis que já há muito tempo Deus me elegeu dentre vós, para que os gentios ouvissem da minha boca a palavra do Evangelho e crescem. E Deus, que conhece os corações, lhe deu testemunho, dando-lhes o Espírito Santo, assim como também a nós. E não fez diferença alguma entre eles e nós, purificando o seu coração pela fé. Agora, pois, por que tentais a Deus, pondo sobre a cerviz dos discípulos um jugo que nem nossos pais e nem nós podemos suportar? Mas cremos que seremos salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo, como eles também. Amém? Nós vemos também o apóstolo Paulo dizendo aos romanos que nenhuma condenação da lei há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a lei, que foi dada na carne de Moisés, mas andam segundo a fé em Cristo, prometido pelo Espírito. E quem anda segundo a lei não pode agradar a Deus. Romanos 8, do versículo 1 ao 8. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus,
que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Ou seja, a vinda de Cristo nos livrou da lei de Moisés, da lei do pecado. Continuando no versículo 3. Portanto, o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne do pecado, pelo pecado condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Amém? Paulo também diz aos Coríntios que os apóstolos são ministros de um Novo Testamento, não da letra, ou seja, das leis escritas por Moisés na carne, mas do Espírito, ou seja, da fé no Evangelho de Cristo dado pelo Espírito. O ministério da letra, as leis de Moisés, o Velho Testamento, foi abolido por Cristo. Em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos 6 ao 9 e do 12 ao 17. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um Novo Testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque o ministério da condenação foi glorioso, mas muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Tendo, pois, tal esperança, usando de muita ousadia no falar, e não somos como Moisés, que punha um véu sobre a sua face, para que os filhos de Israel não olhassem firmemente para o fim daquilo que era transitório, mas os seus sentidos foram endurecidos, porque até hoje o mesmo véu está por levantar na lição do Velho Testamento, o qual foi por Cristo abolido. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Aqui nos diz claramente que o Velho Testamento foi abolido por Cristo. Cristo nos libertou do jugo da servidão da lei. Quem busca se justificar pela lei está obrigado a guardar toda a lei. Separados eles estão de Cristo, caídos da graça, ou seja, perdem a salvação. Gálatas capítulo 5, do versículo 1 ao 4. Estais, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou, e não torneis a meter-vos debaixo do jugo da servidão. Eis que eu, Paulo, vos digo, que se vos deixardes circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. E de novo protesto a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. Separados estáis de Cristo, vós os que vos justificais pela lei, da graça tendes caído. Amém? Ou seja, se guardar um item da lei, está obrigado a guardar toda a lei. Estão se separando de Cristo, daquilo que Cristo fez na cruz por nós, e caindo da graça, da salvação. O próprio Jesus nos ensina sobre as leis de Moisés e todo o Antigo Testamento, e muitas pessoas nem entendem o que ele quis dizer. Sabemos que as leis e os profetas apontam para o Messias, profetizam a salvação por Cristo. E Jesus diz que a sua vinda foi para cumprir todas essas profecias, e cumpriu cada uma delas. Mateus capítulo 5, versículo 17 e 18. Jesus diz: Não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem,
nem um jota ou um tio se omitirá da lei sem que tudo seja cumprido. Aqui Jesus nos diz que ele não veio para destruir o Velho Testamento, as antigas leis e as profecias, mas ele veio para cumprir todas as profecias. E ele ainda diz que ainda há muitas outras profecias para serem cumpridas, e enquanto existir céu e terra, nenhum jota ou tio se omitirá das leis, porque ainda há muitas profecias para serem cumpridas. Então, seguindo o versículo 19 em diante, Jesus começa a dar novas leis, as leis do Novo Testamento. Ele começa dizendo: ouvistes o que foi dito aos antigos, ou seja, no Antigo Testamento. Aí ele diz: eu, porém, vos digo. E assim segue todo o capítulo 5. Jesus dando novas leis. Ele eleva as leis antigas a um nível muito superior, muito mais alto do que as antigas leis. Aí muitos se perguntam: mas se Cristo invalidou, aboliu o Antigo Testamento e suas leis, por que temos o Antigo Testamento hoje em nossas mãos? A resposta nós temos no livro de Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Hoje temos o Velho Testamento para nosso ensino, para que conheçamos a história e as profecias da vinda do Messias. E ao estudar o Novo Testamento, nós podemos ver o cumprimento dessas profecias e tenhamos esperança da salvação. Porque a lei são sombra das coisas futuras, as quais se cumpriram em Cristo na nova aliança. Como vemos em Hebreus capítulo 10, no versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata. E também diz no versículo 9, Jesus dizendo: então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Aqui nós vemos Jesus dizendo: tira o primeiro testamento e suas leis e estabelece o segundo. Estabelece uma nova aliança, um novo testamento. E hoje, irmãos, nós temos que crer somente no Novo Testamento e viver pelo Novo Testamento. Crer no Evangelho de Cristo, pois seremos julgados pela sua palavra e não pelas obras da carne, como era no Velho Testamento. João capítulo 12, versículo 46 ao 48. Jesus nos diz: eu sou a luz que vim ao mundo, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Quem rejeitar a mim e não receber as minhas palavras, já tem quem o julgue. A palavra que tenho pregado, essa o há de julgar no último dia. Amém? Nós vemos aqui que o Evangelho de Cristo, se a pessoa rejeitar esse Evangelho, não receber as palavras de Cristo, ele será julgado por isso, pelo Novo Testamento, pelas suas palavras, pelos seus mandamentos e seus ensinamentos. Amém? A minha oração é para que você receba essa palavra e medite nela, que ela fique guardada em seu coração. Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus.